Olá, seja bem-vindo a mais um programa sobre humanas, uma parceria da UERN TV com o programa de pós-graduação em Ciências Sociais e Humanas aqui da UERN. E neste programa nós iremos conversar com o cientista social e mestre em Ciências Sociais e Humanas, João Paulo de Souza Rebouça. Ele que fez o mestrado aqui na UERN, trabalhando com a seguinte pesquisa: o pescador e o mar, uma análise antropológica da conduta dos pescadores artesanais de lagosta da comunidade de Redonda, em Icapuí, no Ceará. Olá, João Paulo, tudo bem? Tudo bem? João Paulo, eu queria que você falasse um pouco, primeiro, assim, de onde surgiu essa ideia de trabalhar com esse tema. Isso surgiu de dois motivos, né? O primeiro motivo se dá porque você tem dentro da pesca artesanal, não só do Nordeste, como propriamente Capuí, o desaparecimento dessa prática em muitas praias. Então, você procurar entender, né, por quê, onde é que está o sentido dessa mudança, se dá mesmo por questões ligadas apenas ao lucro ou alguma outra forma, né, foi o principal motivo que me levou a entender. Se você olhar bem, Capuí tem 13 comunidades praeiras. Das 13, apenas a Redonda continua de forma artesanal. Então, por quê? Então, esse foi um dos principais motivos que me levaram a isso. E outra coisa, o outro motivo, é um motivo bastante particular, porque meu pai foi pescador, Sim. né? Meu avô foi pescador. E assim o mar, que chamou meu pai e meu avô para ser pescador, me chamou para contar essa história, né, dos pescadores de Capuí. Então, esses dois motivos me levaram a fazer esse tema, a fazer esse trabalho. Certo. Você falou que é da região, né? Isso. E aí teve alguma dificuldade, por exemplo, trabalhar esse tema e aí trazer para um mestrado em Ciências Sociais, trabalhando aí, como eu vi, a questão da antropologia. Teve uma dificuldade, algum obstáculo ou não? Sim, tivemos dificuldade. A primeira dificuldade abordada é a desnaturalização do fato. Ou seja, para mim, o que os pescadores faziam em Capuí era normal. Sim. Né? E as ciências sociais, ela procura o anormal, por assim dizer, né? Pelo que as sociedades fazem diferente. Então, como é que eu ia desnaturalizar aqueles fatos? Sim. Como é que eu ia, por exemplo, que desde menino eu cresci com os pescadores tomando banho de cerveja. Para mim aquilo é natural, mas digamos que para um cientista social que fosse de fora, ao ver aquilo e achar aquilo de forma estranha, né? Como eu iria desnaturalizar esses fatos? A segunda dificuldade vai se dar, isso é apontada por Colasso. Colasso deu uma grande ajuda nesse quesito, quando o Colasso falou que em terra de pescadores, o segredo é quem vai guiar suas ações. O que é que Colasso quer dizer com isso? Que o senso comum diz que o pescador mente, né? Que o pescador vai mentir para enganar o outro, no sentido de enganar o outro. Na verdade, o pescador não mente, ele guarda segredos. Então, na hora das entrevistas, para você saber o que era um segredo no qual ele queria esconder ou propriamente a verdade, também foi um duelo muito difícil de você poder abordar essas questões. Então, dentro da metodologia da pesquisa, né, a gente foi muito ciente para o campo quando a gente se embasou dessa teoria. Quando se embasou de Colasso, da questão do segredo, a gente pensava duas vezes, né? O meu orientador, Glebson Vieira, né? Ele, toda vez que eu chegava para mostrar para ele o que eu tinha feito no encampo, ele chegava para mim: duvide disso, duvide disso. A antropologia é a arte de duvidar. Então, foi dentro desses ensinamentos que a gente começou a superar essas dificuldades e começar a construir um trabalho mais sólido. Certo. E aí, para realizar essa pesquisa, que tipo de metodologia vocês trabalharam? Somente as entrevistas? Não, a observação participante, certo? Eu fui ao mar, eu vi como é que os pescadores agiam, né? Na ida ao mar, na volta do mar, como é que eles ficavam no período de ociosidade na praia. Então a gente passou muitos dias direto, visitando constantemente a Redonda, com o intuito de poder absorver essas informações. E não somente aqui os questionários e as entrevistas podiam nos dar. Então eu fui para campo com
com a ideia de viver a redonda, Sim. certo? De viver a redonda. E qual é o que vocês encontraram? Qual a particularidade dessa comunidade redonda em relação às outras comunidades vizinhas que também trabalham com a pesca da lagosta? A redonda, ela dentro do território de Capuí, ela se configura como uma comunidade na qual pesca de forma artesanal. Sim. Ou seja, onde o pescador tem uma comunhão com os elementos da natureza, o mar, o vento. Por exemplo, um pescador artesanal, ele ao colocar o pé na água, ele sabe se a maré vai tapar peixe ou não. É o mar conversando com o pescador. Sim. Então, dessa forma, esse encantamento, como diz Ramalho, que a pesca artesanal possibilita, né? Fez com que também a gente fosse cada vez mais se embrenhar dentro desse desafio. Certo? Então, além da pesca artesanal, o Redondeiro apresentou uma coisa muito importante. Ele tem um apego à redonda, não só o território do mar, certo? Mas o território vivido. Então, o Redondeiro apresentou essas características. Depoimentos, né, de colegas, no qual a gente é na redonda, eles falam, né, que de um choro coletivo quando um pedaço da pedra, que eles chamam da ponte, caiu. A redonda inteira chorou, aos pés da ponte. Então você percebe aí um sentimento muito grande pelo lugar, por algo que estão nele, que é o lugar. Então a redonda, além de apresentar, além de ser pescadores artesanais, o que difere de muitas comunidades de Capuí, e também do Brasil, e também do Ceará como um todo, ela também apresentou esse sentimento gigantesco ao lugar em que eles vivem. Sim. Não é à toa que eles dizem o mar da redonda. Em nenhuma outra parte de Capuí você tem um pescador falar, por exemplo, o mar de Quitérias ou o mar de Tremembé, mas na redonda você tem o mar da redonda. E na antropologia, que foi o forte da sua pesquisa, né? Como é que se explica isso, essa ligação do sujeito com essa sua comunidade, como você falou, com o ethos local? Tem uma explicação? Tim Ingold, que foi o autor pela qual eu me embasei, né, e que meu orientador me presenteou com Ingold, né, ele vai dizer que se passa por esse processo de educação pela atenção. Ou seja, o redondeiro desde pequeno, ele é ensinado a viver daquela forma. Então, passando de geração para geração através da observação, ou seja, a criança aprende com os mais velhos, sim, tanto a técnica de pesca como também o sentimento pelo lugar. Isso é apanhado através desse processo de educação pela atenção. Então, esse processo, dito por tio Ingold, né, fez com que o redondeiro criasse essa ligação com o seu lugar e com as pessoas que vivem também na redonda. Há uma estreita ligação entre eles, né, que a redonda ela é fruto de duas famílias, a família Crispim e a família Currupio. Essas duas famílias se entrelaçaram entre si e fundaram a redonda. Quase todos que moram na redonda têm uma linhagem de parentesco. Certo. E você sendo neto de pescador, filho de pescador, né? E feito essa pesquisa com o pescador, como é que você define o que é esse sujeito, o pescador, para você? O pescador. Quando a gente vai trabalhar dentro da antropologia, eu vou... Ailton dizia muito nas aulas dele que a antropologia seria a ciência que estaria mais perto da poesia. Ailton Siqueira. Ailton Siqueira, isso. Então, assim, quando a gente vai... Eu vou pegar Ramalho como norte, né, nesse conceito de pescador, né? O pescador seria aquele homem o qual o medo não faz parte de seu cotidiano, porque tem que desafiar o desconhecido no tocante ao mar. O mar é um local onde a insegurança, como diz Maldonado, é quem toma a frente do pescador. Porque se você for dar uma olhada em todos os instrumentos que o pescador, principalmente o artesanal, utiliza para ir ao mar, né, jamais alguém empenhado de pouca coragem entraria numa embarcação pequena para ir fora, onde você praticamente não enxerga a terra, só enxerga o mar. Então é um ser dotado de coragem, o pescador. E ao mesmo tempo
o medo se torna necessário para a questão da vigilância, né, dos cuidados. Dos cuidados, isso. Dos cuidados. João Paulo, e você, feita toda essa pesquisa, assim, você considera essa pesquisa, então, conseguiu fazer a homenagem que você queria ao seu pai e ao seu avô e, no total, a todos os pescadores da comunidade? Você considera como uma homenagem? Sim, sim. Principalmente, eu me embasei muito nas histórias de um velho pescador, certo? E esse pescador, seu Zé de Munho, ele faleceu pouco antes da minha apresentação, sim, certo? E ele é quem dizia que queria, certo, ver a apresentação. Então, assim, em memória a esse velho pescador que me revelou os segredos do mar. Na verdade, seu Zé de Munho é quem escreveu a tese, né? Porque eu colhi muitas informações dele, certo? Então, assim, para os pescadores artesanais da Redonda, eu considero que eu cumpri o meu papel enquanto cientista social, que foi o de reportar não só a vida dos redondeiros, mas de reportar uma cultura que está sendo fragilizada pelo ethos capitalista. Certo. Então, eu me sinto sim com o dever cumprido. Tá bom. Então, obrigado, João Paulo, por ter vindo aqui ao nosso programa. Eu que agradeço e toda vez que for solicitado pode chamar, que prazer foi grande. Tá bom. Então, vocês viram aí uma pesquisa muito interessante, né? E mostrando também que às vezes uma coisa que acontece do nosso lado, a gente acha que não cabe ser pesquisada, e daí o João Paulo mostrou que sim, né? Então, ficou interessado em saber mais sobre essa pesquisa? Acesse o site do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e Humanas e procura a dissertação do João Paulo, que vai estar lá, a dissertação completa, certo? E aí também, lembrando, se você quer acompanhar mais produções da UERN-TV, basta acessar o nosso canal no YouTube, né? Ou ficar ligado no canal 21 da TCM, acompanhar a nossa programação, certo? Então, até um próximo Sobre Humanas e fica aqui o nosso abraço.